Bem-vindo novamente. Ao redor do planeta, explosões causadas por buracos repentinos lançam a sociedade em um estado total de caos. Gigantescas criaturas conhecidas como Reapers surgem dessas aberturas e começam a caçar humanos para eliminá-los. As balas são ineficazes contra eles, então nem mesmo as forças armadas conseguem proteger a civilização. Com o tempo, pessoas que vivem em áreas de alta altitude relatam que os monstros congelam quando chegam a 8.000 pés de altura. 3 anos depois, no Colorado, Hunter mora em uma pequena vila localizada nas Montanhas Rochosas. Certo dia, ele decide ultrapassar a linha de segurança dos 8.000 pés, motivado pela curiosidade de descobrir o que há além. Ele mal dá alguns passos antes de encontrar um Reaper, o que o faz correr de volta desesperadamente. A criatura quase o alcança, mas Hunter consegue cruzar a linha a tempo. Após o susto, ele retorna ao refúgio Lost Gauge, onde vivem 193 sobreviventes. Seu pai, Will, o repreende por ter desobedecido e ultrapassado a linha segura, lembrando-o do perigo dos monstros e também de seus problemas respiratórios. Hunter explica que só queria buscar outras pessoas, mas Will responde que não pode perdê-lo, assim como perdeu sua esposa. Mais tarde, Will sai para caçar acompanhado de Kate e conta a ela o que aconteceu. Kate compreende suas preocupações, mas comenta que Hunter é a única criança da comunidade, o que torna natural seu desejo de encontrar amigos para brincar. No entanto, Will acredita que o menino está apenas tentando voltar ao último lugar onde viu sua mãe. Enquanto isso, a cientista Nina realiza testes com balas, disparando contra um pedaço de pele de um Reaper, mas as munições continuam sendo inúteis. Naquela noite, Will escuta Nina ainda atirando e fica irritado, recordando o momento em que sua esposa partiu em uma missão especial com Nina, o que resultou em sua morte. Subitamente, ele ouve Hunter tossindo e corre para o quarto do garoto, para trocar o filtro da máquina que o ajuda a respirar. Pouco depois, Hunter se acalma e consegue voltar a dormir, mas aquele era o último filtro disponível na casa. Will observa alguns mapas, refletindo sobre as dificuldades de atravessar a linha segura para encontrar mais filtros. Enquanto cozinham juntos, Hunter pergunta por que não utilizam mais o rádio. Will explica que precisam economizar energia e, por isso, se comunicam com outros refúgios através de bandeiras. Hunter acha isso desolador, pois acredita que conversar com outras pessoas é algo essencial. Naquela noite, Hunter começa a tossir novamente, e Will não tem outra alternativa a não ser aplicar uma injeção no garoto. Depois que Hunter volta a dormir, Will vai até Nina para informá-la de que sairá para Boulder na manhã seguinte em busca de filtros para o filho. Ele garante ter descoberto um caminho seguro, mas Nina não acredita, pois conhece a região muito bem. Fica revelado que o antigo laboratório de Nina está localizado em Boulder. Will quer que ela o acompanhe, já que ela estuda os Reapers há anos e conseguiu sobreviver à última missão que realizou. No entanto, Nina ressalta que isso foi apenas um golpe de sorte, enquanto a esposa de Will perdeu a vida durante aquela expedição. Will menciona uma mina que atravessa as montanhas, mas Nina acha isso ainda pior, pois os Reapers poderiam encurralá-los lá. Ela recusa a proposta. Após a saída de Will, Nina trabalha em um projeto para alterar uma bússola, mas não consegue deixar de pensar na morte da esposa de Will, o que a faz chorar. Enquanto isso, Will pede a um vizinho que cuide de Hunter antes de ir a uma loja de armas para se abastecer com um arsenal. Kate aparece e declara que irá com ele, ignorando suas objeções. Por fim, Nina também acaba cedendo e decide se juntar à equipe. Embora provoque Kate, Will se despede de Hunter e promete que voltará. Mas o menino lembra que sua mãe fez a mesma promessa. O trio finalmente parte, e Nina continua a ser rude com Kate, até que Will pede para ela parar com o comportamento. Nina explica que os Reapers emitem pulsos bioeletromagnéticos de alta intensidade. Depois de uma longa caminhada, eles alcançam a estrada de Minas-Moise, Fogo Elba e a linha de segurança dos 8.000 pés. Quando a bússola confirma a ausência de monstros na área, o grupo atravessa a linha e começa a descer. Logo em seguida, encontram alguns caminhões abandonados e os revistam em busca de suprimentos. Eles conseguem sinalizadores, munições e até um lança-granadas que Kate sabe operar. Nina também encontra uma escama de Reaper e aproveita para coletar uma amostra. Quando Kate tenta apressá-la, inicia-se uma discussão e Nina a acusa de estar tentando conquistar Will.
Enfurecida, Kate a empurra contra um caminhão e a confronta. Lembrando que Nina foi responsável pela morte de sua melhor amiga, as duas começam a brigar fisicamente, e Will precisa intervir para separá-las antes que a situação se agrave. O grupo segue viagem e fica surpreso ao encontrar diversos cavalos na floresta, o que sugere que os Reapers atacam apenas humanos, por razões ainda desconhecidas. Com o tempo, eles chegam à estação de esqui Alta Vista, onde pretendem utilizar o teleférico para alcançar as minas de forma segura. Nesse instante, a bússola de Nina sinaliza a presença de um monstro nas proximidades, e eles avistam algo movendo as árvores da floresta. Will imediatamente escala até o topo do teleférico. Kate entra em desespero ao ver o monstro se aproximar e dispara algumas granadas, causando explosões que, no entanto, não causam nenhum dano ao Reaper. Will finaliza a conexão do gerador e Nina aciona o interruptor antes de subir em uma das cadeiras do teleférico, onde Will rapidamente se junta a ela. Eles disparam contra o Reaper enquanto ele se aproxima, enquanto Kate começa a escalar a torre para alcançar as cadeiras. A criatura salta sobre os cabos, fazendo as cadeiras balançarem, mas a dupla consegue se segurar. Kate espera o momento exato para pular, mas infelizmente erra a cadeira, e Will precisa segurá-la no ar. Nina fica sem munição pouco antes de o monstro balançar os cabos novamente, o que faz com que os três caiam no chão. Eles imediatamente começam a correr e conseguem atravessar a linha de segurança dos 8.000 pés, momentos antes de o monstro alcançá-los. Com a noite se aproximando, o trio opta por passar a noite na estação de esqui. Enquanto compartilham uma bebida, Nina menciona que, quando os Reapers surgiram, eliminaram 95% da população mundial, sem nunca parar para comer ou descansar. Predadores geralmente matam para se alimentar, mas os Reapers exterminam humanos por prazer e não atacam outros animais. Isso a leva a refletir se eles foram enviados com o propósito específico de erradicar a humanidade. Após as mulheres adormecerem, Will relembra a última conversa que teve com sua esposa, que depositava grande confiança nas habilidades de... Na manhã seguinte, o grupo finalmente chega à mina onde Will trabalhou no passado. Ele explica que as duas extremidades do túnel estão acima da linha dos 8.000 pés, mas os níveis mais baixos ficam abaixo da zona segura, o que gera preocupações no grupo. Os túneis não estão completamente vedados, o que significa que as criaturas ainda poderiam encontrá-los. Nina e Kate não têm outra alternativa senão continuar seguindo Will. Com capacetes de construção para iluminar o caminho, o trio adentra os túneis e caminha em silêncio por várias horas. Infelizmente, eles são obrigados a parar ao descobrir que o túnel principal foi bloqueado por um desmoronamento. Will informa que será necessário descer ao nível 7, o que significa passar abaixo da linha de segurança por cerca de 1.000 metros. Após serem surpreendidos por alguns morcegos, o trio desce as escadas e adentra o novo túnel, caminhando o mais rápido que conseguem para evitar complicações. De repente, eles ouvem um som e cobrem as luzes dos capacetes, mas já é tarde. Há um Reaper no túnel, e ele já os localizou. O grupo imediatamente começa a correr enquanto Kate lança granadas de tempos em tempos, tentando desacelerar o monstro. Equipamentos abandonados também ajudam a atrasar o Reaper, e Will começa a disparar, mas não surte efeito. Ao encontrarem uma abertura na parede, o trio se apressa para entrar, e Will atira contra as pedras para abrir espaço suficiente para que possam se esconder. O Reaper insere sua cauda luminosa na fenda, e Will lança um sinalizador para distraí-lo. Luz revela uma saída na parede oposta, então eles afastam algumas pedras para rastejar até ela e fugir. Will é o último a passar e precisa esquivar da cauda do Reaper antes de alcançar seus companheiros. Após rastejarem por alguns minutos, Kate surge em outro túnel, mas é interceptada por um Reaper que a atinge com sua cauda. Will tenta alcançá-la, mas não é rápido o bastante e é obrigado a assistir enquanto o monstro a leva. Nesse instante, Nina encontra uma escada, e ela e Will começam a subir imediatamente, ouvindo um Reaper se aproximar. Por sorte, eles encontram uma porta e correm para fora da mina, alcançando uma altitude segura a tempo. Nina e Will continuam a jornada, sem fazer paradas, exceto para acariciar uma cabra. Quando a noite cai, eles encontram uma casa abandonada e arrombam a entrada para passar a noite. Lá, descobrem algumas caixas de macarrão com queijo e jantam, enquanto Will comenta que é o prato favorito de Hunter. Ele pergunta a Nina
o que há no antigo laboratório, e ela explica que pode existir um composto químico que finalmente permita às balas causarem danos aos monstros. Ela sugere que as escamas dos Reapers possuem carga elétrica e que o projétil correto poderia provocar combustão interna. Will acha que isso soa como uma bala mágica absurda. Na manhã seguinte, eles pegam o caminhão que estava na casa e o utilizam para atravessar a linha de segurança o mais rápido possível, passando por uma cidade que foi completamente dominada por animais. E iniciam a busca pelos filtros enquanto escutam sons estranhos. Mas a bússola não indica perigo algum. Eles precisam subir até o andar superior para finalmente localizar os filtros, e então começam a correr para fugir. De repente, um Reaper atravessa uma parede, e os dois precisam agir rapidamente para desviar de suas gigantescas garras. No caminho, eles se chocam contra vários móveis e são atingidos por escombros que caem toda vez que o Reaper destrói uma parede ou janela. Em um momento, a cauda da criatura atravessa uma parede e captura Will. Então Nina pega um machado de incêndio e golpeia a cauda até o monstro soltá-lo. Logo em seguida, Nina abre um cilindro de gás para preencher os corredores com uma densa névoa, esperando que isso lhes dê alguma proteção. Essa ação inspira Will. Ele espera que o Reaper se aproxime o suficiente e atira contra diversos tanques de oxigênio. A explosão resultante arremessa o monstro pela janela. A criatura para de se mover, mas eles não têm certeza se está morta ou apenas desacordada. Então precisam agir rápido. Will insiste em voltar, mas Nina o convence a ajudá-la a alcançar o laboratório para finalizar as balas. Depois que partem no caminhão, o Reaper desperta. Pouco tempo depois, eles chegam ao laboratório, onde Nina começa a combinar compostos químicos enquanto Will vigia. Em uma das mesas, ele se surpreende ao ver uma fotografia que revela que Nina já teve uma família da qual nunca falou. Nina se emociona e conta que, no dia em que o mundo desmoronou, ela estava trabalhando e não pôde estar ao lado de sua família. Ela sente ainda mais culpa porque seu filho tinha uma partida de futebol naquele dia, e ela optou por não ir. Nina também confessa que se culpa por ser a responsável indireta pela morte da esposa de Will. Mas ele garante que não foi culpa de ninguém. Quando Nina finalmente conclui sua bala, ela atesta no couro do monstro, mas não há nenhum efeito. Ela diz a Will para retornar ao filho, enquanto ela permanece no laboratório para continuar experimentando até encontrar uma solução. Will parte com o caminhão enquanto Nina tenta outra mistura de balas, mas novamente não obtém sucesso. Ela está tão concentrada que não percebe a bússola reagindo. Nesse momento, ela ouve um som estranho, mas também identifica uma combinação química que ainda não tentou. Ela rapidamente começa a misturá-la como sua última esperança. Enquanto isso, o caminhão de Will sofre um furo no pneu e perde o controle, tombando de lado. Will fica desacordado por alguns instantes, mas desperta ao ouvir um monstro se aproximando. Ele precisa quebrar a janela do caminhão com um chute para escapar e começa a correr, sendo perseguido pelo Reaper. Subir a colina se torna um desafio físico devido ao acidente, e quando está prestes a cruzar a linha segura, um segundo Reaper surge bloqueando o caminho, e ele perde as esperanças. Nesse momento, Nina surge e dispara suas novas balas. Uma explosão peculiar ocorre, cheia de fumaça e energia elétrica, confirmando sua teoria. Nina rapidamente elimina todos os Reapers, matando-os em questão de segundos mesmo enquanto tentam escapar. Em seguida, ela coleta um pedaço do corpo do Reaper e mostra a Will as partes mecânicas, comprovando que essas criaturas são robôs projetados para exterminar humanos. Quando Will questiona quem os criou, Nina sugere que podem ter sido alienígenas. Mais tarde, quando os dois retornam ao refúgio, Will se reencontra com Hunter, e Nina hasteia uma bandeira pirata para simbolizar que encontrou uma forma de lutar. Logo, outros sobreviventes se reúnem para fabricar grandes quantidades das balas especiais. Nina também preserva os corpos dos monstros para continuar suas pesquisas. Com todos devidamente armados, os sobreviventes avançam para a floresta e destroem o maior número possível de Reapers para recuperar o território. Em uma noite, Nina observam o céu com um telescópio e identificam 3 luzes enigmáticas se aproximando da Terra.